18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto, estamos juntos mais uma vez em 100,7, começando mais uma edição do programa 18 horas, Karime Leão. Exato, boa noite, Carlão, boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas, vai aquele boa noite, aquele salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Trabalhadores da educação do estado cobram que o governo do Amazonas pague direitos trabalhistas. Levantamento revela que o Amazonas é o estado onde mais se mata indígenas no país. 15 capitais têm a instalação da tecnologia de comunicação 5G adiada de setembro para novembro agora. E Manaus está entre as cidades. O Amazonas voltou à fase verde da pandemia da Covid-19 depois de uma redução de internações e mortes. 6:02, você no melhor Mix do Brasil. Nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Você vai conferir até às 7 da noite os destaques do dia e tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas passa por várias crises graves nos principais setores da sociedade. Na segurança pública, na saúde e também na educação. São áreas que estão sem apoio e sem investimento. Segundo os representantes dessas categorias, além de falta de estrutura nos hospitais, delegacias e escolas, muitos profissionais estão sem receber direitos trabalhistas. E sempre mostramos aqui no 18 horas as cobranças desses profissionais que são pais, mães, pessoas que trabalham para a sociedade e às vezes não recebem sequer o salário em dia, Karine. Carlão, e agora os trabalhadores da educação do estado cobram que o governo do Amazonas cumpra o que já está garantido da justiça, o pagamento da database atrasada há 6 meses. As entidades sindicais denunciam que nas publicidades o governo do Amazonas passa a falsa impressão que a sociedade de que os trabalhadores estão bem servidos, mas eles denunciam que, na verdade, o fato é que o governo do Amazonas não paga direitos trabalhistas. Segundo o sindicato, até mesmo o pagamento do Fundef está sendo usado para obter vantagens nesse período eleitoral. E a repórter Odinei Araújo explica pra gente os detalhes desse assunto. Na propaganda milionária do governo do Amazonas, que deve fechar os 4 anos com gastos de 467 milhões de reais, a educação no estado é uma das melhores do país, inclusive no que diz respeito à valorização dos servidores da área. No dia 4 de abril, o governador Wilson Lima anunciou a promoção vertical para mais de 2 mil profissionais. Neste mesmo dia, o governador lançou o projeto Mestre Qualificado. São 15 mil vagas de pós-graduação para os profissionais da educação. Legal, né? Mas tudo isso é só propaganda, segundo o Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. E isso preocupa os servidores, de acordo com a diretora do Sinteam, professora Beatriz Calheiros. Nós, trabalhadores de educação, mas acredito que boa parte do serviço público se vê muito preocupado com as formas de agir do governo do estado do Amazonas, que muitas vezes aparece em publicidade e nesse período que nós estamos vivendo falando das nossas pautas e das nossas reivindicações, mas não atendendo concretamente a categoria e passando uma falsa impressão para a sociedade de que nós estamos muito bem servidos. A gente já está aqui chegando em setembro sem qualquer perspectiva de que os profissionais que, por exemplo, têm progressão por tempo de serviço possam progredir, que os profissionais que têm os seus títulos de especialização possam progredir e que principalmente os profissionais, tanto da ativa quanto aposentados, possam ver um aumento importante no seu salário com a database. Há 6 meses, os servidores deveriam estar recebendo o aumento a que têm direito, mas o governo do estado se recusa a pagar, e isso após ter congelado o salário deles de 2019 a janeiro de 2022.
reais. Detalhe, além de ter tido as maiores arrecadações de toda a história do Amazonas, o governo está sendo acionado na Justiça para ser obrigado a pagar os direitos trabalhistas dos educadores, conforme Beatriz Calheiros. Nossa database está atrasada e inclusive judicializada, porque na falta de diálogo com o governo do estado, nós do Sintean tivemos que mover uma ação definida em assembleia da categoria para reivindicar que seja cumprido, né? E a gente vê com muita preocupação o não atendimento à valorização e sim uma política de bonificação para criar uma amarração, para criar uma expectativa tanto da categoria quanto da sociedade de um recurso que, na verdade, como é o caso do Fundeb, deveria estar sendo usado para garantir toda a manutenção da educação. Nós somos contra se utilizar do recurso público como uma forma de manobra para garantir um apoio, por exemplo, em período eleitoral. E a gente tem cobrado da justiça, cobrado dos setores que possam dar retorno. Quanto ao pagamento do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, a diretora do Sintean diz que os trabalhadores da educação até agora não sabem de nada, embora tenham enviado ofício à SEDUC perguntando como seriam pagos os recursos dos precatórios. Nós não sabemos como está os cálculos para cada profissional. Nós já emitimos, um ofício com todas as perguntas para a categoria ficar ciente, mas a SEDUC ainda não deu retorno e a gente aguarda, porque tem muita especulação, se disse que vai pagar esses dias nesse contra-cheque, sendo que isso poderia vir a acontecer se toda essa preparação tivesse sido feita quando nós chamamos a atenção para essa pauta. E agora parece que as coisas estão um tanto devagar e atrasadas, porque se viu de verdade que não tinha como fazer o Fundef virar mágica na conta de todo mundo, que era preciso olhar os aposentados, olhar os pensionistas, olhar os herdeiros, olhar os profissionais que ainda estão na ativa e que compõem a lista daquele período. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ele não para por aí não, hein? Da crise na educação, nós vamos agora para a crise na segurança pública. Já destacamos, inclusive, aqui no 18 horas, que a violência em toda a região amazônica cresce mais rápido do que em outras regiões do país. O levantamento feito é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e aponta que a violência letal na região da Amazônia é 38% maior que em outras regiões do país, Karine. Pois é, Carlão. O levantamento revela também que são mais de 20 organizações criminosas regionais e 2 nacionais disputando as rotas de armas e drogas. E o caso do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips revelou para o mundo a completa crise na segurança pública aqui do Amazonas. A situação é grave sim e piora, tá? Escuta mais essa. O Amazonas é o estado onde mais se mata indígenas no país. É o que aponta o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, feito com dados de 2021. De acordo com o levantamento, durante todo o ano de 2021, 31 indígenas foram mortos violentamente no estado do Amazonas. Das vítimas, 12 eram mulheres e 26 homens. Karine, o relatório foi divulgado inclusive pelo Conselho Indigenista Missionário nesta quarta-feira. Essa realidade é o resultado da completa falta de ação do Estado na segurança pública. Os números revelam essa realidade triste, que o Amazonas foi o estado que registrou o maior número de assassinatos de indígenas em 2021. O documento é resultado de uma apuração feita com as entidades e associações dos povos sobre a situação dos indígenas no Brasil. A repórter Nathalie Moraes fala mais sobre essa triste realidade da violência no Amazonas e nós vamos acompanhar agora no 18 horas. Os ataques aos povos originários no Brasil estão numa crescente. Em 2021, 176 indígenas foram assassinados aqui no Brasil. O Amazonas é o estado que registrou o maior número de assassinatos de indígenas no país. Segundo o relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, de 2021, divulgados pelo Conselho Indigenista Missionário nesta quarta-feira,
38 indígenas foram mortos violentamente aqui no Amazonas. Dos 38 casos registrados, 12 vítimas foram mulheres e 26 foram homens. O Amazonas é hoje o estado que mais mata índios no Brasil. Para o assessor jurídico e um dos líderes dos povos do Vale do Javari, Uramarubo, a violência está diretamente ligada à falta de políticas públicas voltada para os povos indígenas. A falta de políticas públicas, tanto de governo quanto de Estado. Se você for notar, não há uma política séria, contundente, permanente e contínua para os povos indígenas do estado do Amazonas. Você vê aí nos últimos 40 anos que nada, absolutamente nada foi feito para os povos indígenas. Mesmo tendo casos pontuais, como a criação de uma Secretaria de Estado para os povos indígenas, mas que no fim não resultou em muita coisa. E depois veio a questão da Fundação Estadual do Índio, né, que é uma instituição que deveria, de fato, contornar esses problemas dos povos indígenas, principalmente para o seu desenvolvimento. Mas por falta de fomento do próprio governo do estado, acaba também fazendo com que os povos indígenas continuem vivendo à mercê da própria sorte. Pelo 6º ano seguido, o CIMI registrou um aumento das invasões, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em terras indígenas. Em 2020, foram registradas 263 invasões aos territórios dos povos indígenas, enquanto no ano passado foram 305 invasões, um crescimento de 16%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Eu vou lembrar aqui que o assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips mostrou para o mundo essa crise da segurança pública aqui no estado do Amazonas. Tanto que nesta quarta-feira a comissão do Senado sugeriu intervenção federal no Vale do Javari com o uso das Forças Armadas e garantia da lei e da ordem. Nós falamos sobre o assunto aqui no 18 horas e conversamos com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, isso nesta quarta-feira, tá? Ele comentou essa intervenção e vamos trazer novamente um trecho do que o professor falou. Vamos acompanhar. O Senado Federal envia uma comissão para avaliar o cenário decorrente do assassinato de Dom e Bruno no Vale do Javari. Constata aquilo que toda a sociedade aqui na região norte, em especial aqui no Amazonas, tem denunciado, que é a ausência absoluta do Estado na região, tanto na esfera do estadual como na esfera federal. E essa ausência garantiu as condicionalidades para que o crime organizado se instalasse na região, causando terror e medo na população, sobretudo as populações indígenas e as populações tradicionais que vivem nas áreas do Javari. Quando o Senado Federal, portanto, determina, quando a comissão propõe uma intervenção federal na região, nós estamos falando de intervenção federal na segurança pública no estado do Amazonas. A constatação, a prova final do caos e da ausência absoluta de governança por parte do governo Wilson Lima. A ausência do governo federal, que retira todas as tuas estruturas de governança, de comando e controle, IBAMA, FUNAI, etc., da região, agrava a situação. Então é disso que se trata. A gente está diante de uma região completamente abandonada. E não foi um abandono negligente, não foi um abandono desatento. É um abandono intencional, tanto do governo Wilson Lima como do governo federal. A ausência do governo, do poder público nessa região, é uma intencionalidade para garantir que o crime opere com liberdade. Qual o crime? De invasão de terra indígena, de desmatamento da floresta, de extração ilegal de madeira, de extração ilegal de garimpo, de grilagem de terra. É disso que se trata. Claro, você ainda tem o problema do tráfico internacional de drogas, que é um dos elementos do crime organizado, mas não é o único. 18 horas.
E o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Samuel Souza, foi exonerado nesta quarta-feira. Um novo nome ainda não foi indicado para o setor. Ele vai ser assessor especial do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. No último domingo, reportagem do Fantástico da Rede Globo mostrou detalhes de uma mega operação da qual Souza participou. Isso foi no mês de julho. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal, IBAMA e Forças Armadas para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Mix. Olha, segurança não se faz sem investimento financeiro nem sem pessoas. Escuta mais essa. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu o concurso da Polícia Civil por irregularidade. Enquanto isso, a categoria espera que o governo do Amazonas pague direitos trabalhistas com a database atrasada há 5 meses e a última parcela do escalonamento em atraso há 8 meses. Vamos entender melhor esse assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. O concurso da Polícia Civil para os cargos de escrivão, investigador, perito criminal, perito legista e perito odontologista continua suspenso de acordo com o Tribunal de Contas do Amazonas, conforme decisão do auditor do TCE, Mário Filho. A Polícia Civil informou por meio de nota da Comissão de Concurso que os editais 01 e 012/2021 já foram corrigidos e os comprovantes encaminhados ao TCE e que não houve prejuízo ao cronograma já estabelecido. A comissão informou ainda que a exigência da carteira de habilitação foi apenas para os cargos de delegado, investigador e escrivão e que a Polícia Civil aguarda agora a liberação do processo. Mas o que preocupa os policiais civis no momento não é a escassa mão de obra que o governo tenta suprir com esse concurso, e sim o atraso de 5 meses no pagamento da database da categoria e o atraso de 8 meses no pagamento da última parcela do escalonamento. O desabafo é do presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, Renato Bessa. Felizmente, até o momento, não existe nenhuma novidade em relação às tratativas do governo do Estado do Amazonas com a categoria policial civil do Estado do Amazonas. A última parcela do escalonamento, que era para ter sido implementada em janeiro, infelizmente, até o momento, ainda não foi implementada. O governo não tem interesse em conversar com a categoria. Já venceu em abril agora a nossa database, também não foi paga. Isso demonstra a responsabilidade que o governo tem com a Polícia Civil. Infelizmente, a nossa situação até o momento é essa. O governador não tem interesse em regularizar a nossa situação e o policial, infelizmente, fica só na esperança. Além disso, o governo prometeu aos policiais civis que iria liberar as promoções deles, que estão pendentes desde 2016, conforme Renato Bessa do Simpol, mas não cumpriu o que prometeu. Já se acumula aí, além das promoções, que estamos atrasados aí para investigadores e escrivães, desde 2016, que estão atrasadas, já estão todas, o processo todo completo, mas infelizmente o governador não assina, não promove os policiais civis, em especial investigadores e escrivães, e a situação está ruim. Sem serem ao menos ouvidos pelo governo, os policiais civis adotaram a Operação Cumpra-se a Lei, através da qual deixam de fazer funções que não são de suas responsabilidades, como faziam antes. De acordo com eles, até notebook eles levavam de casa porque muitas delegacias não tinham equipamento. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora não, 6 horas e 19 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E hoje, antes de cumprir a agenda no interior paulista, o presidente Bolsonaro se envolveu numa confusão com o youtuber, O vídeo com a confusão foi o assunto do dia nas redes sociais e, enfim, o comentário do dia foi esse. Bom, Cadu, conta pra gente os bastidores desse caso. Boa noite. Os nervos estão à flor da pele, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Instagram.
Eu vou tentar contar essa história lá do início, Karime, porque é meio que aquela questão do ação e reação, viu? A lei da ação e reação, a lei do retorno, enfim. Esse rapaz que hoje confrontou o presidente Jair Bolsonaro se chama Wilker Leão. Ele é ex-militar do Exército e tem um canal no YouTube. Há um tempo atrás, Karime, ele esteve no Palácio do Alvorada junto com apoiadores e pediu ajuda do presidente Bolsonaro para criar medidas de valorização dos cabos, soldados e sargentos do Exército, já que somente os oficiais usufruem das políticas de carreira militar. A categoria dos praças é meio que esquecida nas políticas de valorização do presidente Bolsonaro. E nesse encontro, Karime, Bolsonaro deu uma resposta duríssima, dizendo que ele estava reclamando demais, mandou ele calar a boca, enfim. Hoje, Wilker Leão ficou frente a frente com Bolsonaro de novo. Esse confronto aconteceu na saída do Palácio do Alvorada, no início da manhã, quando o presidente estava a caminho do aeroporto para pegar um voo para São José dos Campos, onde ele teria agenda lá. Enquanto Bolsonaro tirava fotos com os apoiadores, Karime, Wilson perguntava em voz alta do presidente, por que ele sancionou a lei que proíbe a delação premiada. Essa lei foi sancionada em dezembro de 2019, sendo uma das medidas que enfraqueceu bastante a Operação Lava Jato. Por causa da pressão dos seguranças que estavam ali fazendo cerco ao presidente, o rapaz ficou muito exaltado, Karime, e aí passou a xingar o presidente. E o presidente, por sua vez, perdeu o controle da situação. E agora vocês vão ouvir e também ver pelo YouTube, pelo Instagram, o vídeo que viralizou nas redes sociais do momento em que o presidente Bolsonaro perdeu o controle e partiu para cima de Wilker. Vamos ver e ouvir. Me responde para ser covarde, seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. Você é vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derrubou na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Você na sua ignorância. Você quer falar comigo? Fala comigo. Fala comigo. Oxi, fala comigo. 18 horas. A gente acompanhou um trecho dessa confusão de hoje, do vídeo que viralizou, o youtuber Wilker Leão com o presidente Jair Bolsonaro. E o youtuber é um provocador, né? Nas redes sociais dele a gente vê que a postura dele é de provocar. Ele xingou o presidente, chamou de canalha, tchutchuca do Centrão em vários momentos, xingou de bandido, se eu não me engano também. E foi aí que o presidente, né, perdeu aí o controle. As estribeiras. Exato, e partiu para cima, né, Cadu? Mas depois eles conversaram. Depois o presidente parou com calma na sequência desse vídeo. Ainda não está viralizado, as pessoas ainda não têm, mas eu assisti na CNN Brasil o depois desse trecho, dessa confusão. Eles se acalmaram e o rapaz conseguiu fazer as perguntas e o presidente, com calma, respondeu ali os questionamentos do rapaz. Perguntou principalmente a respeito desse posicionamento do presidente, do Bolsonaro, que Bolsonaro estava ali naquela situação, falou, não, então vamos com calma, vamos responder o que você perguntou. Mas, de qualquer forma, foi aí viralizou, fato, né, Karime? Foi um fato muito infeliz, né, que todo agente viralizou público o destempero do presidente. Exato, o agente público tem que saber lidar também com esse destempero, com esses xingamentos. É um fato triste, sem dúvida. Exatamente, frisando o que você disse, Karime, o rapaz foi causador dessa confusão. Ele estava lá com a intenção de provocar, não sei, de agredir. Ele foi motivado ali porque os seguranças deram um empurrão nele e ele caiu no chão. Enfim, a gravação deu um corte aí na gravação, mas ele foi empurrado, ele caiu no chão, aí ele ficou com raiva, tanto que ele falou, olha, cadê o cara que me empurrou? Sim. Não era o Bolsonaro, era o segurança. Ele estava enraivecido com isso. Então, enraivecido, explosivo, ele começou a fazer essas ofensas contra o presidente. E o presidente, cabeça quente,
e já estava no carro dele, no blindado, saiu do carro e foi pra cima do rapaz. Aí o erro de parte a parte. Exato. Esse que foi o grande problema. E tentou pegar o celular e foi pra cima mesmo de uma forma bem agressiva, a gente vê nas imagens. Isso foi munição pra campanha do PT, isso vai pra televisão por horário eleitoral gratuito, não tenha dúvida disso. E olha, Karime, esse fato não parou por aí, viu? Ele ficou bastante irritado, ele viajou, né, pra São José dos Campos, bastante irritado, ele se postou na coletiva de imprensa lá durante a agenda dele nessa cidade, que era uma agenda positiva. Ele por pouco partiu para cima de um repórter. Ele foi perguntado sobre alguma coisa e ele ficou irritado. Olha, quem te falou essa informação? Saiu no blog do jornalista tal. E esse jornalista tal faz fake news e tal. E ele bastante irritado. O segurança dele, que estava ao lado, botou a mão no ombro esquerdo dele, tentando contê-lo. Ele, me larga daqui. Totalmente sem equilíbrio. Deu para mostrar o desequilíbrio do presidente. Esse temperamento dele tá se mostrando sequencial desde o evento lá da cerimônia no TSE. Ele já não estava muito bem humorado naquele evento do TSE e ele vem se mostrando enraivecido desde então. Então, é um comportamento que a gente precisa ficar observando. Agora, mudando de assunto, Karime, falando da agenda da Coligação Brasil da Esperança. O ex-presidente Lula viajou para Minas Gerais, agora à tarde, para um evento chamado Ato pela Democracia. Esse evento chamou muita atenção, Karime, está chamando muita atenção, porque a equipe de segurança do ex-presidente requisitou drones e atiradores de elite para fazer a segurança do candidato petista. O evento está sendo realizado nesse momento, está sendo transmitido pelo YouTube, na Praça da Estação, que é um dos principais lugares públicos de Belo Horizonte. E é um espaço aberto, então eles estão muito preocupados com relação à segurança do ex-presidente. Lembrando que Bolsonaro esteve lá em Minas Gerais na terça-feira, no lançamento da campanha de rua dele. Agora é a vez de Lula fazer atos de campanha em solo mineiro. E como dizia Getúlio Vargas, para ganhar as eleições tem que ganhar Minas Gerais. Simone, mudando de assunto, aí seguindo na agenda, Simone Tebet e Ciro Gomes estão em São Paulo. Simone Tebet participou de uma reunião com advogados da OAB Paulista e Ciro Gomes participou de uma sabatina com empresários da Associação Comercial de São Paulo. Essa é a agenda dos principais candidatos. Karime e Carlão. Cadu, tem novidades aí, né? Explica pra gente, inclusive. Olha só, uma portaria da Receita Federal garantiu a isenção de contribuições previdenciárias para pastores evangélicos. Isso pode, produção? Em época de eleição pode tudo, né? Tudo vale. Olha, trata-se de uma portaria da Receita Federal publicada no Diário Oficial da União, viu? Essa portaria amplia o alcance da isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores evangélicos. Essa era uma reivindicação antiga da bancada evangélica do Congresso Nacional, que coloca agora fim ao que eles chamavam de perseguição da Receita Federal. Carlão, essa portaria foi assinada pelo secretário especial da Receita Federal, que é o Júlio César Vieira, que é muito próximo ao filho 01 do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. O que chama a atenção é que essa medida é tomada em meio a essa guerra pelo voto da igreja evangélica, que vem sendo travada entre Lula e Bolsonaro. E como a gente falou aqui no programa 18 horas, inclusive falamos ontem sobre esse assunto, o Bolsonaro tem uma ampla maioria dos votos do público evangélico, enquanto que Lula tem a preferência da maioria dos eleitores católicos. O fato, Carlão, é que essa portaria deixa os pastores mais tranquilos, sendo, segundo os dados da própria Receita Federal, as entidades religiosas, sobretudo as igrejas evangélicas, mantêm um débito aproximadamente R$1 bilhão em contribuições, principalmente impostos relacionados à Previdência. Essa portaria renuncia, portanto, praticamente toda essa dívida. Carlão e Karime. Queria um perdão de dívida também dessa, né, Cadu? Pros nós pobres mortais, né? Enfim, vamos seguir falando... Não temos igreja para isso. Pois é, olha aí. Vamos seguir falando de política e religião, Cadu. As primeiras damas, a Michele Bolsonaro e a mulher do candidato Lula, a Janja, estão travando uma verdadeira guerra santa pelos votos dos evangélicos. Cadu, como é que está essa campanha paralela? Conta pra gente. Karime, provavelmente pelo andar da carruagem,
vai ser o item principal da propaganda eleitoral gratuita que está se aproximando, né? A disputa pelo voto, o voto religioso, né? Pautado na religião. E a gente falou sobre esse assunto, inclusive falamos da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que ela entrou de cabeça na campanha do marido dela. Só que ela assumiu um discurso religioso, sendo essa uma estratégia a qual ela acredita ser eficaz para aproximar o público feminino da campanha de Bolsonaro. E a gente sabe que, segundo as pesquisas, boa parte da rejeição ao presidente Bolsonaro vem do público feminino. Então, Michele Bolsonaro assumiu essa posição aí de tentar diminuir essa rejeição das mulheres ao presidente Bolsonaro. E ela faz isso de um tom religioso. E tem partido dela as falas radicais, como dizer que o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto eram dominados por demônios, que o comunismo representa o diabo na terra. Enfim, esse discurso ganhou eco nos grupos bolsonaristas que agora estão alimentando notícias falsas, criando notícias falsas. Uma delas, como a gente falou aqui, é de que o PT, ao assumir o poder, se assumir o poder, irá fechar igrejas e prender sacerdotes. Claro que isso daí é uma forma de tirar os votos de Lula e beneficiar Bolsonaro, que vem beneficiando muito as igrejas evangélicas ao longo de seu mandato. Essa mentira, Karime, acendeu o alerta do núcleo de campanha de Lula. E grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro estão compartilhando no Telegram e no WhatsApp imagens da mulher do ex-presidente Lula, a socióloga Janja Silva, junto a orixás da Umbanda e do Candomblé, tentando aí demonizar a figura dela e também tirar os votos evangélicos de Lula. Essa imagem, Karime, vale ressaltar, foi postada pela própria Janja, viu? Mas o fato é que estão promovendo aí, usando essa foto, essa postagem, para promover um preconceito religioso às religiões de matrizes africanas. Então, Janja está no foco dessa guerra pelo voto evangélico, que vem sendo alimentada aí pela intolerância religiosa. E essa batalha, Karime, está longe de acabar. Então, as duas, digamos assim, primeiras damas estão no centro dessa batalha, que é a busca aí pelo voto evangélico dessas eleições. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu. Saúde, sabedoria e coragem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. São 6 horas e 32 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia. Você confere até às 7 da noite aqui no 18 horas. E daqui a pouco, 15 capitais têm a instalação da tecnologia de comunicação 5G adiada de setembro para novembro e Manaus está entre elas. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira e já pegando aí a madrugada de sexta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva durante essa noite e madrugada, viu? As chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 46% e 95%. Mix. Olha só, falta pouco, hein, para a chegada da tecnologia 5G em Manaus, mas a gente vai ter que esperar aí mais um tempinho, mais um pouquinho, para poder ter essa tecnologia à nossa disposição. Aqui Manaus e mais outras 14 cidades que já estavam, inclusive, previstas para receber a tecnologia, tiveram a liberação adiada de setembro para novembro, Karime. Pois é, Carlão, a Agência Nacional de Telecomunicações explicou o motivo. É a falta de equipamentos necessários para evitar que a quinta geração de telefonia móvel provoque interferências em outros serviços. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes do assunto pra gente. Manaus é uma das 15 capitais com possível atraso na ativação do 5G, intitulado como 5G puro. Além da capital do Amazonas, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, informou que outras 14 capitais também podem ter o serviço somente em novembro. A Anatel justificou por meio de nota que a dificuldade para obter os equipamentos necessários para evitar que a quinta geração de telefonia móvel provoque interferências em outros serviços que compartilham a faixa de 3,5 GHz é o motivo para o atraso.
De acordo com o presidente da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvetti, a tecnologia 5G trará benefícios para o polo industrial de Manaus e também para a cidade como um todo, em áreas como segurança e iluminação pública. As luminárias também iluminam, no caso aqui, mas também proporcionam um ambiente melhor de segurança pública, melhor tráfego, né, e também uma conectividade para a população e para as empresas. O prazo atual para a instalação da tecnologia em todo o país estava prevista para terminar em 29 de setembro. A Anatel então sugeriu um ajuste no cronograma original, que deve ser protelado para o dia 27 de novembro. Inicialmente, a previsão é que o serviço fosse acionado em todas as capitais até o fim de julho, o que também não ocorreu. A partir de segunda-feira, dia 22, Florianópolis, capital de Santa Catarina, Palmas, capital do Tocantins, a capital do Rio de Janeiro, e Vitória, capital do Espírito Santo, já iniciam a abertura do sinal para a sua população. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 36 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. A quinta-feira foi movimentada mesmo, né? E a Justiça Eleitoral multou o governador Wilson Lima por propaganda antecipada. Conta pra gente os detalhes, Artemisa, boa noite. Sim, o governador do Amazonas, Wilson Lima, terá de pagar R$5 mil por propaganda antecipada. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Essa é a primeira multa, né, do governador Wilson Lima, do União Brasil, por propaganda antecipada. Apesar de que nós fizemos várias denúncias, né, aqui no programa 18 horas. O número 44 foi usado, inclusive, várias vezes desde o anúncio da candidatura, né, de Wilson Lima, ele que é do partido União Brasil. O quadro que ele postou, né, nas redes sociais dele, o quadro Minha Semana em 44 Segundos, nós citamos também aqui no programa. Além disso, né, os programas assistencialistas em ano eleitoral e o pior, o uso da máquina pública, né, como foi o caso da Prodan, onde a estatal, inclusive, foi usada para distribuir aí material de vídeos, fotos e releases de uma reunião do partido União Brasil, deixando claro aí o uso da máquina do Estado para a campanha de reeleição do governador Wilson Lima. O que mostra, Karime, Carlão e ouvintes, o abuso de poder econômico. E nada foi feito. Estou falando de denúncias graves, né? Qualquer país sério não teria um candidato à reeleição como o governador Wilson Lima, mediante esses fatos, ainda mais ele sendo réu, né, no Superior Tribunal de Justiça. E o que aconteceu agora para o Wilson ser multado, né? Bom, o MDB do senador Eduardo Braga, ele que também é candidato, né, ao governo do estado do Amazonas, entrou com essa ação no Tribunal Regional Eleitoral. E o juiz eleitoral Márcio André Lopes Cavalcante multou então o governador para que ele pague R$5 mil pela prática de propaganda eleitoral antecipada na internet. Propaganda antecipada, a gente precisa entender que é proibida, né, pela lei número 9.504. Então, são vídeos que estão nas redes sociais do governador antes do período eleitoral permitido, com áudios, inclusive, do jingle dele, repetindo a expressão "quero o Wilson de novo", "eu quero o Wilson outra vez", além de imagens postadas com fotos de pessoas fazendo o sinal 44. Eu falei várias vezes, né, aqui no programa 18 horas, esse sinal 44 com os dedos das mãos, enfim. E o número, né, justamente isso daí mostra o número, né, que ele vai usar na urna. Enfim, e faixas de apoio a Wilson Lima, associando ele à reeleição. E aí o juiz Márcio André entendeu que esses três elementos, o número 44, mais o Wilson de novo, mais governador, quando empregados juntos, né, comprovariam aí o pedido explícito de voto.
Mas por que isso ainda acontece, Karine? Se o candidato sabe que é propaganda antecipada, porque ainda preferem, né? Os candidatos preferem correr o risco dos ilícitos eleitorais. Foi o que eu perguntei ao promotor de justiça Wesley Machado, ele que é do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Vamos ouvi-lo. Considerando o pequeno valor da multa, os candidatos a cargos eletivos, os partidos políticos prefiram a prática do ilícito eleitoral, correndo o risco, em primeiro lugar, de não sofrerem nenhuma sanção dada a não propositura de ações e também levando em consideração o pequeno valor da multa, considerando o tamanho da campanha. Então, por muitas vezes, em uma análise de custo-benefício, candidatos decidem deliberadamente praticar ilícitos eleitorais, já que nós estaremos diante de uma punição muito branda prevista na legislação eleitoral. 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça Wesley Machado. Vimos, né, então, que o valor de 5 mil a 30 mil reais acaba valendo a pena, né, correr o risco de não ser punido, porque essa punição é muito branda. A multa acaba compensando. O que realmente pode fazer a diferença é quando os candidatos, os partidos, enfim, até o Ministério Público, ao longo da campanha, eles acabam coletando elementos de diversas práticas de ilícitos eleitorais para o final da campanha entrar, então, com um processo para cassar o diploma, para a perda do mandato, por abuso de poder econômico. Esse tipo de ação tem uma punição mais efetiva. Karime Carlão. Artemis, olha só, o Tribunal Regional Eleitoral, ele negou, o pedido de candidatura ao ex-governador José Melo. O que foi que aconteceu, Artemisa? Carlão, o candidato José Melo chegou a contestar a ata da convenção e queria, inclusive, anular o documento. Mas o relator do processo, né, o desembargador eleitoral Marcelo Manuel Costa Vieira, disse que a concessão do registro de candidatura depende da prévia análise de vários documentos e, claro, do cumprimento também dos prazos. Isso ocorreu devido ao que nós comentamos aqui há alguns dias, né, sobre a disputa pelo Comando Nacional do PROS entre o Eurípides Júnior e Marcos Holanda, saindo vencedor aí o Eurípides, embolando todo, né, o meio de campo aí dos candidatos do PROS. Se comenta nos bastidores que Melo pode entrar com um pedido de candidatura avulsa. Caso o TRE negue novamente, aí ele pode recorrer então ao Tribunal Superior Eleitoral e ser candidato por meio de liminar. Mas se comenta também que isso pode não ocorrer, já que o registro depende da convenção partidária, onde não consta justamente a participação dele. Inclusive, por toda essa indecisão, né, do PROS, o partido ele não participou hoje do sorteio no Tribunal Regional Eleitoral para a propaganda eleitoral gratuita nas rádios e TVs, porque se espera resolver, então, toda essa situação para que, então, o PROS possa, né, possa obter, então, o direito de propaganda, né, a propaganda eleitoral gratuita. E falando também na propaganda eleitoral gratuita, o partido Agir da candidata ao governo, a Nadir Claire, não terá direito à propaganda, já que não possui representantes no Congresso Nacional. E nós temos outros partidos também que não terão direito. O DC, o PCB, o PCO, o PMB, PMN, PRTB, PSTU e UP. E agora, mudando de assunto, falando de lançamento de candidatura, os irmãos, né, o candidato a deputado federal, Adair Filho, e a candidata a deputada estadual, Maiara Pinheiro, ambos do Partido Republicanos, eles vão lançar a candidatura em Quari neste sábado. Os dois fizeram, inclusive, um vídeo juntos, né, para divulgar o lançamento. Segundo eles, o evento será onde tudo começou, onde ambos começaram, né, na cidade de Quari, e onde estiveram à frente, então, do poder municipal. O encontro será na Praça de Santa Ana e São Sebastião. Karime Carlão. Informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho.
Boa noite para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Muito bem, olha só, escuta essa. Máscara facial deixa de ser obrigatória nos aeroportos do Brasil, Karime e ouvintes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, retirou nesta quarta-feira a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e também dentro das aeronaves, Karime. Exato, a medida estava em vigor desde 2020 por causa da pandemia, é claro. Bom, em maio deste ano, a Anvisa liberou o serviço de bordo nas aeronaves, mas manteve o uso das máscaras. Segundo a agência, o cenário epidemiológico atual permite que algumas medidas sanitárias sejam atualizadas. Olha só, e seguindo aí falando de Covid-19, o Amazonas voltou à fase verde da pandemia da Covid-19 depois de uma redução de internações e mortes por causa da doença. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o cenário é consequência dos últimos 14 dias, Karine. Exato, e no período foram registradas 5 mortes. Com isso, a média móvel de mortes caiu para aproximadamente 1 por dia. Houve ainda a redução de 39% na média diária de casos de Covid-19 aqui no estado, variando de 521 para 317. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Amazonas voltou à fase verde da pandemia da Covid-19 após uma redução de internações e óbitos decorrentes da doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. O cenário é consequência dos últimos 14 dias. A última vez que o Amazonas registrou a fase verde foi em julho deste ano. Logo em seguida, o estado sofreu uma alta de casos da doença, alterando os indicadores da pandemia. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, em Manaus, são 14 pacientes com coronavírus internados em leitos de unidade de tratamento intensivo e 42 pacientes em leitos clínicos. A redução foi de 32,8% para 22,6% na taxa de ocupação para leitos de UTI. E em leitos clínicos, a variação foi de 51,2% para 24%. Em relação aos óbitos, nos últimos 14 dias, ocorreram 5 mortes. Houve ainda uma redução de 39% na média diária de casos de coronavírus aqui no estado, variando de 521 para 317 casos diários. Mas, em meio a tudo isso, há uma preocupação. É que, com a situação epidemiológica mais branda, mais de 1.400.000 pessoas não iniciaram ou não estão com o esquema vacinal completo. O que significa que essas pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina ou estão em atraso com a segunda, terceira ou quarta dose dos imunizantes. O secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, destaca que, apesar dos avanços e redução no número de casos da campanha municipal de vacinação, o número é expressivo de usuários que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina e suas doses de reforço, reforçando que as doses de reforço vêm para proporcionar o aumento e a quantidade de anticorpos. Após um certo tempo, a produção de anticorpos que aconteceu estimulada pelaquela dose que você tomou, ele vai começando a cair, esse nível de anticorpos, e que esse reforço faz voltar essa produção a níveis que traz uma boa proteção. Aqui na capital, mais de 100.000 crianças acima de 3 anos de idade já podem receber o imunizante, mas um pouco mais de 5.000 crianças já foram vacinadas até o momento. Esses números acendem um alerta. E além do vírus da Covid, que algumas foram diagnosticadas, internadas e diagnosticadas, nós temos aí circulando em Manaus outros tipos de vírus, né? A lista com os endereços e horários com os locais disponíveis para a vacina podem ser acessadas diretamente no site da Censa ou pelo link localvacinacovid19.manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, são 6h49. Você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia, mais uma edição do programa 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, esta sexta-feira deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima mais quente que hoje, tá, gente? Pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 38% e 89%. Mix. Olha só, o Amazonas registrou o maior número de focos de queimadas nos primeiros 15 dias de agosto. De acordo com o INPE, foram 2.004 focos de queimadas, Karine. Pois é, Carlão, e o número superou os dados do mês de julho, que até então era o mês do ano com maior registro de focos, com 1.428. E o repórter Hector Silva tem mais detalhes a respeito desse índice. Vamos acompanhar. O número de focos de queimadas registrados nos primeiros 15 dias de agosto no Amazonas já superam os dados de todos os outros meses de 2022, segundo o monitoramento de focos ativos feitos pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre janeiro e a primeira quinzena de maio, foram registrados 3,8 mil focos no estado. De acordo com o levantamento feito pelo INPE, 2.004 focos de queimadas foram registrados no estado nos 15 primeiros dias de agosto. O número superou os dados do mês de julho, que até então era o mês do ano com o maior registro de focos, com 1.428 focos de incêndio. Os dados divulgados pelo INPE apontam ainda que os 2.004 focos de incêndio na primeira quinzena de agosto no Amazonas superam os registros de todos os meses anteriores do ano. Entre janeiro e julho, foram 1.796 focos registrados. Segundo o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, os incêndios surgem de forma criminosa. As queimadas e os incêndios na Amazônia não acontecem de forma espontânea, são resultados da ação humana. Portanto, toda vez que a gente vê aquelas imagens da floresta pegando fogo, é porque alguém foi lá e tacou fogo na floresta. Toda essa destruição normalmente está associada a um outro ato ilegal, que é a do desmatamento. São verdadeiros grupos organizados que invadem áreas intocadas de floresta, roubam madeira de alto valor comercial e derrubam todas as outras remanescentes que eles não conseguem vender. Tacam fogo nessas árvores e liberam a área para começar um outro tipo de crime, que é a grilagem de terras. Nós sabemos, inclusive, aonde esse crime ocorre. O governo sabe, tem informações de satélite, sabe inclusive quem faz essas ações e tem as informações, mas nós não temos, por parte dos nossos governantes, vontade de agir. Só para a gente ter uma ideia, durante o governo Bolsonaro, nos últimos 3 anos, o desmatamento na Amazônia aumentou 73%, principalmente porque o governo desestimulou o combate ao crime ambiental. O governo enfraqueceu as agências que ia lá punir os criminosos, e eles hoje se encontram mais confortáveis e livres do que nunca para praticar as suas ilegalidades. O fato é que toda essa situação causa um prejuízo enorme para todos nós. Perdemos a Amazônia, perdemos essa floresta que é única no mundo, e a população local sofre muito. Tanto os animais, aqueles que dependem da floresta, toda a biodiversidade daquela região é varrida pelo fogo. Nós cansamos de ver imagens de animais carbonizados, como também as pessoas que vivem lá, indígenas e até a população urbana, ela sente os efeitos da queimada, porque toda aquela fumaça da floresta ardendo em chamas chega nas regiões onde essas pessoas moram. Um verdadeiro absurdo, mas que infelizmente continua acontecendo à plena luz do dia. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje, quinta-feira. O dólar fechou em alta de 0,68%, cotado a R$ 5,20. O euro fechou negativo em 0,15%, cotado a R$ 5,25. O Bitcoin fechou em alta de 0,02% aos R$ 121.796. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positiva também, em alta de 0,3% aos 113.369 pontos. E hoje teve reunião do Conselho de Administração da Suframa. Foram aprovados 31 projetos industriais com investimentos totais que
ultrapassam 515 milhões de reais e prevê também a geração de 850 novos postos de trabalho. E para os próximos 3 anos, a expectativa é de gerar 7 mil empregos. Os números mostram que o modelo da Zona Franca de Manaus continua atrativo, apesar das incertezas, com os constantes decretos federais de redução do IPI. Karime, no meio desses constantes ataques à Zona Franca de Manaus, por meio desses vários decretos do governo federal e os impasses relacionados ao IPI, o Sindicato dos Metalúrgicos no Amazonas, o Sindimetal, completa 89 anos de existência no estado do Amazonas. E o repórter Hector Silva conversou com o presidente do Sindimetal, Valdemir Santana, que falou sobre as conquistas comandadas para os trabalhadores e os desafios daqui para frente. Vamos acompanhar. 17 de agosto de 1933, há exatos 89 anos, começava a trajetória em defesa dos direitos dos trabalhadores do estado do Amazonas, com a criação de um polo do Sindicato dos Metalúrgicos em Manaus. Ao longo destas quase 9 décadas de história, a entidade se destacou na luta para garantir e ampliar conquistas para a categoria e para os demais trabalhadores amazonenses. Valdemir Santana, atual presidente do sindicato, destacou em entrevista à reportagem do 18 Horas algumas dessas conquistas. De 89 anos dos sindicatos metalúrgicos, muitas conquistas foi conseguida através de várias diretorias, nesse sindicato, principalmente nesses anos 90, aqui no sindicato do campo da CUT, e desde lá aconteceram várias conquistas, mas principalmente depois dos últimos 20 anos a gente conseguiu viabilizar, e hoje nós temos a melhor convenção coletiva de trabalho da América Latina, e coincidiu que nós fazemos um acordo ontem, dia 17, com o sindicato patronais, tanto de metalúrgico como dos eletroeletrônicos, que significa quase 95% da nossa categoria, Ou seja, mais de 100 mil trabalhadores que vão ter o seu reajuste agora a partir do 1º de agosto, no mínimo em torno de a média de 11% de reajuste. O maior reajuste do Brasil é o nosso. Além disso, a nossa categoria tem, nesses últimos 20 anos, a gente conseguiu assistência médica para ele e para a família dele, conseguiu serviço odontológico para ele e para a família dele, conseguiu creche para as crianças até 7 anos de idade. Então essas conquistas foi muita luta, dos trabalhadores, muitos companheiros morreram, foram assassinados na frente da fábrica, brigando pelos trabalhadores. Os tempos são outros. Para o presente e o futuro, existem novos desafios. Segundo o presidente do sindicato, Valdemir Santana, os decretos do governo federal para reduzir o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, é o maior dos problemas atuais. E agora nós estamos numa briga muito grande, o ataque ao polo industrial pelo governo federal. Nós estamos nessa luta. A luta ela é diária, não é fácil. Então é só agradecer aos companheiros e companheiras, outros sindicatos que ajudaram a gente nessa conquista, como também a gente ajuda eles também na conquista dessa categoria deles. Só depende de nós mesmos, Esperar pelo governo, pode esquecer. Esse governo que está aí e alguns anteriores ajudaram sim, mas quando vai falar de salário, cabe a nós mesmo e a nossa convenção coletiva. Agradece esses 89 anos de sindicato metalúrgico, é só conquista, mas nessa conquista não foi nada fácil. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Com o início da campanha eleitoral, começam a aparecer notícias de violência e desrespeito entre cidadãos. Nunca é demais lembrar que uma eleição deve ser o momento mais importante de uma nação civilizada. A eleição deve ser um momento de alegria. Não inventaram melhor forma de superar questões políticas do que o voto. Cada cidadão tem o poder de decidir o que fazer. Violência e desrespeito não levarão a um bom caminho.
É preciso sempre comemorar a democracia e ficar atento para garantir que ela avance sempre. E ter consciência da festa cívica das campanhas eleitorais que devem ser encaradas com seriedade, mas também com alegria, sem nunca esquecer que eleição é a festa da livre escolha de cada cidadão. 18 horas. Agora 6h59, Karime, tem a saideira? Tem sim, gente. Okay. Escuta, o número de casos confirmados de varíola dos macacos subiu para 15 aqui no Amazonas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, mais 6 casos foram confirmados pelo órgão nesta quinta-feira. Segundo a Fundação, todos os 6 novos casos são de pacientes homens, com idades entre 20 a 40 anos, sem histórico de viagem recente. Eles estão estáveis em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela equipe de Vigilância em Saúde do Amazonas e pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus. Agora sim, 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.